Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Germano, o especial de Ano Novo. André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nos conta uma história ocorrida em nosso lar que bem ilustra o podcast de hoje. No capítulo 9, chamado O Problema de Alimentação, Lísias conta para André Luiz o verdadeiro motim que sacudiu a cidade espiritual. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas desta ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos seguidos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes, paternalmente, os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando, assim, maior número de adeptos. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir o compromisso, pois eram eles os mais teimosos adversários. Formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. O governador de nosso lar apelou para ações fortes, como o fechamento do Ministério da Comunicação, isolamento dos rebeldes nos calabouços do Ministério da Regeneração, tendo inclusive que ativar as defesas elétricas nas muralhas de nosso lar, tamanhos os assaltos que recorrentemente ocorriam vindos das regiões mais densas do umbral. Não foi fácil. Aplacada a tensão, o bom senso imperando entre os rebeldes, diz Lísias que todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Para fechar o podcast de hoje, trago uma comparação que ouvi de um guru indiano cujas ideias implícitas deveriam nos levar
a pensar nos hábitos de consumo, alimentação e lazer que as grandes massas humanas displicentemente ainda promovem todo santo dia. O que é o motim? Por exemplo, como este que ocorreu em nosso lar. Nada mais é do que decorar as grades da prisão, para que sigamos nela, apesar da privação de liberdade, liberdade espiritual, e do desrespeito às leis naturais de interdependência e fraternidade. E o que seria então uma revolução? Uma revolução pacífica, gente, por favor. Seria compreender a real necessidade de liberdade da prisão onde estamos, entendendo que todos os nossos movimentos, por mais, entre aspas, livres e prazerosos que pareçam ser, do supermercado aos rodeios, nada mais são que verdadeiras correntes que nos aprisionam à contínua degradação do meio ambiente e crescente extermínio de vidas animais, cujas almas estão no mesmo caminho que já trilhamos há não faz tanto tempo assim. Então, amigos, estamos decorando as grades e mesas da prisão ou começando a despertar para a fraternidade universal sem limites? Que a mensagem de hoje nos seja útil neste caminho cujo novo ciclo se inicia com a chegada do ano de 2023. Até a próxima, um grande abraço a todos.